pessoal, bem-vindos ao canal Tem Ninja, Eduardo Honorato aqui. E se você caiu nesse vídeo porque você fez uma busca e encontrou aqui um meio para você fazer o bypass para a instalação do Windows 10 e não quiser ouvir o que eu tenho para dizer, que são coisas muito importantes, então eu recomendo que você fique por aqui. Você já pula, né? Vou deixar uma marcação aqui para você ir direto lá para o ponto onde eu ensino como você fazer essa instalação. Eu preciso fazer algumas considerações. Primeiro, falar para você que o canal aqui é para você que trabalha com TI, para você que trabalha com hardware, para você que é técnico de informática, para você que entende um pouco de computador, e eu falo aqui de uma oportunidade. Os meus vídeos tendem a levar você para uma oportunidade que é para dobrar o seu faturamento, dobrar os teus ganhos trabalhando com redes e com administração de redes. Esse é o principal objetivo do meu conteúdo aqui. E esse tópico é um tópico super atual, que é o tópico dessa questão da Microsoft de ter encerrado ontem a vida útil do Windows 10. Então no dia 14, estou gravando esse vídeo no dia 15, no dia 14 de outubro de 2025, a Microsoft encerrou por meios oficiais as atualizações do Windows 10. E ela tem ainda alguns canais onde ela oferece esse tipo de atualização, mas o fato é que para a Microsoft, agora para frente, o foco já não é mais o Windows 10. Na realidade, desde 2022, a Microsoft já parou de lançar aquelas atualizações semestrais para o Windows, né, com novos recursos. A Microsoft parou na versão 22H2 lá do Windows 10, então desde 2022 ela já não recebe mais essas atualizações semestrais, e agora também parou de corrigir as vulnerabilidades. Então significa que se você tem o Windows 10, ele para de receber atualizações através do Windows Update. Ela oferece um suporte, né, um suporte estendido para você que ainda quer manter isso por um ano. Você paga lá uma taxa para a Microsoft, você consegue estender isso por um ano e depois disso já não tem mais o que fazer. Qual é o ponto? Algumas pessoas não atualizaram para o Windows 10 porque o hardware delas não é compatível. Você baixa lá o agente que faz a verificação de quais são os requisitos mínimos para o Windows 10 e muita gente não fez essa atualização ainda. A Microsoft, ela não recomenda que você faça a atualização para o Windows 11 ou que utilize o Windows 11 em hardware que não tenha algumas das especificações que nós vamos ver aqui no site, que são os requisitos que ela considera mínimos para a instalação do Windows 11. Porém, ela permite que você, através de alguns comandos, você faça o bypass dessas exigências que a Microsoft tem. Isso significa que, embora seja um meio não oficial, né, fazer isso não é ilegal. Você não está fazendo uma modificação no software. As modificações de registro que a Microsoft permite que você faça para que você instale o Windows 11, mesmo em máquinas que não são suportadas oficialmente, é um meio lícito. A Microsoft permite que você faça isso. O que ela faz? Ela deixa de garantir que vai solucionar um eventual problema que possa acontecer no futuro com essas máquinas. Na minha opinião, se você está no mercado corporativo, se você está na sua empresa, você ainda não tem condição de comprar, de atualizar o seu hardware para comportar a plataforma do Windows 11 por inteiro, é melhor você ter um hardware oficialmente não suportado com o último nível de patch, com o sistema operacional atualizadinho, do que ter um hardware não suportado com uma versão do sistema operacional que não recebe mais atualização de segurança. Então, é uma opção melhor. Existe uma coisa que começa a acontecer daqui para frente também, que é uma tendência, que os softwares que você utiliza, navegadores, software para banco, eles deixem de ser produzidos com a compatibilidade do Windows 10. Então, daqui a um tempo, provavelmente 2, 3 anos, os navegadores eles param de receber atualizações que funcionam com o Windows 10. E aí vai só funcionar com o Windows 11 e com possivelmente o próximo sistema operacional que a Microsoft lançar. Porque eles consideram que o número de máquinas com Windows 11 instalado, a gente ainda tem 40% dos usuários de Windows com máquinas com Windows 10 instalados, então é um número ainda muito considerável, vai levar um tempo, mas o fato é, o mês que vem, a grande maioria desses 40% já estarão vulneráveis porque patches não serão mais lançados. Tem gente que reclama muito dessas políticas da Microsoft,
Eu, particularmente, tenho a minha preferência, eu gosto mais do Windows 10 do que o Windows 11, mas tive que fazer o inevitável, tive que ir para o Windows 11 fazer a minha atualização para poder trabalhar. Tenho muita coisa, preciso trabalhar com segurança, então já estou trabalhando com o Windows 11 há algum tempo, embora eu prefira o Windows 10, já estou trabalhando com o Windows 11 há algum tempo, por conta das questões de experimentação mesmo, né? Experimentação de novos recursos, verificação de bugs. Então eu acabo utilizando a última versão da plataforma até para poder aplicar isso nos meus clientes e nos ambientes em que eu cuido. E a minha recomendação é que você não olhe pelo lado ruim da coisa, que você encare isso como uma oportunidade até para monetizar. Você pode prestar um serviço de consultoria e com o que eu vou ensinar aqui hoje, você vai conseguir atualizar as máquinas, fazer aquela atualização que a gente chama que é a in place, que é quando você tem uma máquina rodando com o Windows 10, com todas as coisas configuradas, com o perfil da pessoa configurado, e aí você consegue jogar o Windows 10 por cima e atualizar. Da mesma forma que se a máquina dela fosse compatível. Porque muita gente acha que o que ela precisa fazer, e tem um vídeo, eu vou deixar uma marquinha aqui, um link para você, tem um vídeo meu, onde eu mostro como que você faz o download de um arquivo AutoNaTend, como você integra esse arquivo AutoNaTend numa ISO do Windows, e aí você consegue, através dessa ISO e através desse arquivo, fazer uma instalação automatizada, inclusive fazer os bypass do Windows. Qual que é o ponto? Essa ISO, se você colocar ela numa máquina que já tem o Windows 10 e você quer fazer essa atualização em place, essa atualização através do arquivo AutoNaTend ela não funciona. Porque essas restrições elas precisam ser adicionadas no registro. E a gente vai ver que a ferramenta da Rufus, quando ela pega a tua imagem e grava essa imagem no disco para fazer a instalação, ela já faz essas alterações no registro, ela já faz essas modificações. Ela não utiliza o arquivo AutoNaTend. E esse AutoNaTend seria aquele que vai permitir que você faça uma instalação nova, fazendo o bypass dos requisitos, porém não uma atualização pré-existente, que é a atualização in place, onde você mantém todos os arquivos, mantém todas as configurações, e talvez para você que é prestador de serviço, ou mesmo para você que faz utilização do Windows 10 na sua casa, essa seja uma opção mais viável para você. Puxa, eu não quero reinstalar todos os meus arquivos de novo, não quero ter que reinstalar os meus programas, os meus jogos, eu quero manter tudo que eu tenho e quero simplesmente atualizar para o Windows 11 sem perder o que eu tenho, e embora eu quero fazer isso mesmo a minha máquina não sendo compatível. Como a gente vai olhar já aqui no site da Microsoft, a Microsoft ela joga alguns requisitos e muitas máquinas que são potentes, mas são um pouco mais antigas, elas atendem a esses requisitos e elas vão rodar bem. Então, qual que é o ponto? Por que a Microsoft não autoriza? Bom, ela estabeleceu um ponto de corte, né, para os processadores ali Intel, a partir de 8ª geração mais ou menos. Então a Microsoft resolveu colocar ali o ponto de corte dela. Ela precisou fazer isso, ela julgou necessário fazer isso, e ela tem alguns outros requisitos, nós vamos falar deles brevemente aqui. De novo, se você acha que esse papo aqui é cansativo, se você acha que essas informações não são importantes para você, e eu já adianto, o conhecimento, fundamento, eu sempre enfatizo isso aqui, ele é essencial para o teu crescimento e para você ter bons argumentos na hora de você ir para o dia a dia ali do seu trabalho. Então, eu recomendo que você fique aqui e olhe comigo quais são esses requisitos, e depois, se você não quiser, você já pula lá para a parte onde eu vou fazer a instalação, que é a criação do disco de boot, né, que pode ser um pendrive, né, um flash drive, ou pode ser um HD externo. Bom, aqui eu estou no site da Microsoft, a gente poderia fazer uma busca no Google e perguntar para a IA também, mas eu percebi que a IA trouxe algumas informações ali meio estranhas, né? Então, vim direto aqui no site da Microsoft para ver quais são as especificações que a Microsoft mantém aqui. Então, processador, ela diz que tem que ser um processador de 1 GHz ou mais rápido, com 2 ou mais núcleos, né? E um processador de 64 bits compatível, tá? Ou SoC, que é um System on Chip. 4 GB de memória, então esse é um outro requisito. Você pode às vezes ter o processador e não ter os 4 GB. Armazenamento 64 GB ou mais. Um firmware que seja compatível com o Wi-Fi.
né, que é compatível com inicialização segura, que é o que a gente chama, né, que na BIOS vai estar lá como Secure Boot. TPM, né, o módulo do TPM, que é um chip na placa-mãe do seu computador ou do seu notebook, na versão 2.0, que armazena as chaves de encriptação, porque a Microsoft passa a exigir o BitLocker, e é por isso que quando você vai começar a fazer a instalação, a Microsoft não deixa mais você entrar com uma conta local. Ela pede para que você coloque a conta da Microsoft, porque nisso o que ela faz? Quando você coloca a sua conta da Microsoft, ele já vai fazer ligar o BitLocker, iniciar a encriptação do seu disco e já vai pegar essa chave do BitLocker e jogar na sua conta. Então ela faz isso de forma automática com o BitLocker. Que ele seja a placa gráfica compatível com o DirectX 12, então isso a maioria vai ser, e uma tela de 720p ou mais. E aí tem algumas requisições mínimas aqui para Copilot Plus, nós não vamos ver isso hoje. Então, tem gente com processador às vezes de quinta, de quarta, de quinta, de sexta, sétima geração, e aí ele passa por aquela frustração de, na hora de baixar o aplicativo de verificação aqui que a Microsoft recomenda, ou lá pelo Windows Update, ela recebe a informação de que o computador dela não é compatível com esses requisitos. E aí? E isso é bem frustrante, né? O Windows 10 vai parar de receber atualizações, você não consegue atualizar para o Windows 11, a Microsoft recomenda que você faça isso, e aí do nada vai parar de funcionar. Como que dá para fazer? A gente vai fazer aqui o bypass e a gente vai aprender como. Então, a ferramenta que a gente utiliza, que eu particularmente recomendo que você utilize para fazer essa atualização, como eu falei, tem um vídeo aqui onde eu explico como você pega a ISO original da Microsoft, faz o download dessa ISO e vai lá, coloca um arquivo dentro dessa ISO, onde ele responde automaticamente para você e faz o bypass desses requisitos. Agora, a ferramenta é o Rufus. Se eu vier aqui digitar Rufus, eu já tinha ali o atalho do site, essa é a aplicação. Então é um aplicativo gratuito, tá? Nessa versão 4.11, ele não está dando mais a opção de você baixar a ISO do Windows 11 por dentro dele. Muitas vezes a Microsoft muda a política com relação a isso, e aí ela acaba restringindo. Então, essa versão que está disponível, que é essa aqui, ela vai permitir que você grave a imagem, e olha só, eu tô com um dispositivo aqui que é um HD externo, tá? Você pode fazer isso num pendrive, o pendrive ele é mais lento, mas aqui no meu HD externo eu uso o comando Alt F para fazer a gravação do meu HD externo. É um SSD de 240 GB que está na minha USB, e aqui eu vou selecionar a minha imagem que já está baixada do Windows 11. E nisso ele já vai colocar aqui para mim como esquema padrão GPT de partição e sistema de arquivos NTFS. E para destino UEFI. Qual é o ponto? Se a sua máquina é realmente muito velha, muito antiga e não tem UEFI, você vai ter que gravar isso aqui em modo MBR, colocar aqui BIOS ou UEFI CSM, que é onde no modo MBR ele vai ter a opção ou de UEFI ou no modo legado. Eu vou deixar aqui no modo GPT, que é particionamento gráfico, tá? E vou dar um iniciar. E é aqui que é o pulo do gato. Esse é o bypass que ele te oferece. Então, ele identifica que é o Windows 11, e aí ele já faz aqui, ele já dá aqui as opções de remover a exigência de 4 GB de RAM, Secure Boot e TPM 2.0, tá? E remover a exigência de uma conta online da Microsoft. Essas duas coisas eu considero importantes que você faça. Tá? Essa exigência da conta online é aquela chatice onde ele exige que você entre com uma conta da Microsoft na hora de fazer a sua ISO. E no Windows, na versão Pro, você até consegue dar um bypass nisso sem utilizar essa opção aqui. Porém, se você utiliza o Windows Home, ele não te dá essa opção. Então, e agora, na nova versão, né, na 25H2, a Microsoft removeu completamente aquele comando que tinha lá, que é o OBE, né, bypass NRO. Ela tinha esse comando lá dentro da... Você dava o Shift F10 e ele dava, você podia dar esse comando para fazer o bypass. Agora não dá mais. Então a recomendação é que você grave a ISO e faça com isso aqui. Vou dar um OK rapidinho.
ele vai formatar o meu disco, e aqui ele é rápido porque eu estou num HD externo, mas se você tiver o seu pendrive ele vai levar um tempo. O Rufus, em algumas versões anteriores, ele dava a versão de você baixar a imagem do Windows diretamente através dele, e agora ele não está com essa opção. Talvez numa versão futura ele volte a permitir. Ele dá uma oscilada por conta da política da Microsoft nesse quesito que vive mudando, tá? Bom, finalizado aqui, então já tô com a minha mídia gravada nesse meu pendrive, ou no meu caso, nesse meu HD externo aqui, né? E aqui eu tenho a minha máquina virtual com o Windows 10, tá? Que claramente não atende aos requisitos. Então, aqui nas configurações, em opções, eu não habilitei o Secure Boot. Então essa máquina, só por essa razão, ela já não daria como incompatível. Vamos ver o que o assistente lá da Microsoft fala sobre essa máquina. Aqui, ó. Assistente de atualização Windows 11. Tá? Processador, minha máquina, como meu processador ele é compatível, então ele não vai dar nenhuma mensagem relacionada ao processador. Porém, várias coisas aqui são inferiores. Eu estou com apenas 2 GB de memória RAM, 80 GB de armazenamento, então eu tenho menos memória RAM e eu estou com o Secure Boot desabilitado. Deixa só eu confirmar se eu também não habilitei o TPM aqui. Ele realmente não está mostrando aqui, então o TPM também não está habilitado para essa máquina. Então aqui eu vou baixar o assistente de instalação no Windows. Ele vai pedir para obter esse arquivo de verificação de integridade. E aqui, ó, ele já me dá que esse computador não atende aos requisitos de Windows 11 do sistema no momento. Tá vendo? Então ele fala que o TPM não, ele deve ter suporte estar habilitado, ele não foi detectado, então eu não tenho TPM, e eu tenho que ter pelo menos 4 GB de memória RAM. Então esses dois requisitos, por eles eu já não conseguiria fazer a atualização. Se eu clicar aqui em atualizar, ele dá a mensagem de que esse computador não atende aos requisitos mínimos. Eu gravei lá o meu pendrive, e aí o que eu vou fazer? Eu vou atrelar ele à minha máquina virtual aqui. Deixa só eu achar ele aqui na lista. Tá aqui, ó. Vou conectar. E aí, essa é a minha imagem de instalação. E aí, o que eu vou fazer? Bom, como eu mencionei, você tem a opção de inicializar a máquina com a mídia de instalação do Windows 11. E aí, se ela tiver configurada, ela vai fazer todo o bypass, ou seja, ela vai ignorar esses requisitos, mas a atualização, e o objetivo aqui é fazer a atualização de maneira que o usuário não perca as coisas do perfil dele. Isso para agilizar. Qual que é uma observação muito importante isso? Quando a gente faz essa atualização em place, ela é muito mais demorada, porque basicamente ele tem que mover todos os arquivos do Windows 10 para uma pasta chamada Windows Old. Então, se você tiver pouco espaço em disco, você não vai conseguir fazer essa atualização. Isso é uma observação importante. E a segunda observação é que ela é bem mais demorada, porque ela vai fazer toda a movimentação do arquivo, vai atualizar o sistema operacional e manter os arquivos. Então ela vai demorar mais por conta disso que se você formatar a máquina, tá? Então se você... Mas é aquele caso, muitas vezes o usuário tem um monte de programas, às vezes o usuário tem programas da Receita, jogos. Você não quero fazer o backup, quero atualizar, quero manter minha máquina atualizada, mas não quero fazer o backup. Então o que eu fiz? Gravei lá a imagem, coloquei aquelas opções de bypass, coloquei a minha mídia no meu Windows 10, finalizei aqui por engano, e vou dar um avançar. Ele vai fazer essa verificação de atualização, vai fazer a verificação do computador, e aí ele vai permitir que você faça a atualização em place, mesmo com Windows fora da especificação. A minha recomendação é que, se ele chegar nesse ponto e você tiver pressa, não tem como impedir que ele faça essa verificação de atualização. Então você vai ter que permitir que ele faça, demora um tempo, que você pode fazer antes de começar o processo, porque se você parar agora e desconectar essa máquina da internet, ela vai demorar do mesmo jeito. Se você tiver com a máquina fora da internet, né, desconectado, ele vai demorar menos nesse processo aqui, porque ele nem vai fazer essa verificação. Então, tá aí. Ele diz, ele tá me deixando atualizar,
como vocês viram, uma máquina fora da especificação, vai instalar o Windows 11 e eu vou manter os aplicativos e arquivos pessoais. E aí ele deixou fazer. Então aqui ele vai fazer o trabalho dele, vai fazer a atualização, vai demorar e eu vou adiantar aqui, passar para frente para mostrar isso para vocês. Então aqui ele já finalizou a atualização, levou aí os seus 20 minutos, que é muito mais do que quando você atualiza, faz uma instalação nova, né, do Windows. Então ele leva um tempo maior realmente. E isso aqui considerando, né, que eu tô com uma máquina que não tinha nada instalado. Então ela não tinha nenhuma aplicação instalada. Então muito provavelmente você vai levar mais tempo, 30, 40 minutos para fazer essa atualização. No entanto, isso ainda pode representar uma vantagem para quem tem muitas aplicações para rodar. Às vezes demora mais tempo. Até porque você pode, é claro, né, você vai precisar de um pendrive para cada estação. Então você vai precisar de muitos pendrives aí, ou muitos HDs externos para conseguir fazer isso. Mas o fato é que isso daqui pode sim te salvar bastante tempo e pode te salvar daquela situação onde você tem que fazer a reinstalação. Muitas vezes deixar o equipamento se fazer a atualização dele de forma automática, sem a necessidade de reinstalar aplicações, pode salvar você de perder aí algumas horas reconfigurando a aplicação para cada usuário que você for fazer. Então, se você vai pegar um ambiente corporativo para fazer, com várias máquinas, essa atualização em place pode te salvar algum tempo. Aqui ele já está finalizando, como vocês viram, a máquina estava fora das especificações, mesmo assim a gente conseguiu forçar essa atualização. Não é possível fazer isso com aquela outra imagem, então tem que ser o pendrive feito pelo Rufus, é o jeito mais fácil de fazer. Existe uma outra forma de fazer, onde você faz todas as edições no registro que precisam ser feitas, e aí faz uma modificação, e aí você consegue modificar a imagem ISO para poder fazer isso. Talvez no próximo vídeo eu instrua vocês a fazer dessa forma, né? Porque ela é um pouco mais complexa, porém ela pode ser feita através de uma imagem, isso pode facilitar. Você pode pegar o arquivo, copiar para a máquina e fazer as atualizações a partir da ISO, aí você não precisa fazer isso utilizando muitos pendrives. Então eu vou considerar, eu acho que eu vou sugerir essa prática assim, da gente fazer essa atualização em place também, porém ao invés de utilizar uma pendrive bootável ou uma pendrive feita pelo Rufus como a gente fez aqui, a gente faz essa atualização na mão, na unha lá, e aí temos aqui a nossa atualização concluída para o Windows 11 num hardware não compatível. Isso pode salvar você. Eu espero que você já aproveite para dar o seu like aí no vídeo, para recomendar para o teu amigo como fazer essa atualização. Eu espero que isso faça diferença para você, né? Eu tento entregar bastante conteúdo de valor. Eu acredito que isso aqui tem um valor grande. Então temos aqui nossa máquina atualizada, completamente fora da especificação, 2 GB de memória RAM e com o resto das informações que vocês viram, né, que não batia. E é isso. Eu espero ter ajudado você. Algumas considerações ainda importantes aqui. Normalmente, se a sua máquina tem aquela licença OEM, ou seja, a licença dela é integrada ali à placa-mãe, né, ela já vem com a licença do Windows, você instala e você nem precisa ativar, ele já ativa automaticamente a própria licença que tem na máquina. Se você tem o Windows 10 licenciado dessa forma, você tem o Windows 11 por definição. Então, você não tem custo essa atualização. É por isso que compensa fazer, se você pretende continuar utilizando o seu hardware por mais um tempo, é por isso que compensa fazer essa atualização. Você vai ter as últimas atualizações, os patches da Microsoft, o suporte a novas aplicações, mesmo com esse equipamento sendo um pouco mais velho. Então, do meu ponto de vista, se não existe nenhuma razão específica, software legado, que seriam as razões específicas, né? Software legado que tem uma exigência do Windows 10, alguma coisa nesse sentido, vale a pena fazer essa atualização, mesmo em equipamentos que ainda não suportem oficialmente o Windows da Microsoft, ou o Windows 11. Conto com o seu joinha, espero que esse conteúdo tenha te ajudado, eu espero que você ative o sininho aí, se inscreva no canal, e eu tô sempre postando conteúdo assim por aqui, espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Então, um abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.